Oi gente, tudo bem? Bem-vindos de volta ao meu canal. Pra quem não me conhece, meu nome é Virginia Gaia e hoje eu tô aqui pra falar pra vocês sobre os livros que eu li. Então esse é o segundo vídeo que eu tô fazendo. O primeiro foi 3 livros e uma série, agora vão ser 4 livros e uma série. Foram os 4 últimos livros que eu li e esses livros eu gostei, então acho que vai ficar mais interessante do que o primeiro vídeo. O primeiro deles é esse aqui, que é o Silo, do Hugh Howey, não sei se é assim que fala. E eu já postei até ele coloquei fotinho dele no Instagram. Eu adorei esse livro aqui, ele é uma distopia e fazia tempo que eu não tinha lido um livro bom, né? Os últimos 3 livros que eu tinha lido, que eu coloquei aqui no canal, eles não tinham gostado tanto. Então quando eu peguei esse aqui pra ler, eu adorei. E a história é mais ou menos, vou contar só um pouquinho, que tá na sinopse. Seria no futuro, onde as pessoas vivem num silo, que o silo na verdade é como se fosse um prédio gigantesco, super largo, super alto, mais de 100 andares, e elas vivem confinadas dentro desse prédio, desse silo, porque o ar lá fora não tem mais como respirar, então não tem como sobreviver, não tem mais plantas, não tem mais nada na rua. Então elas vivem dentro desse lugar. E aí eles criaram regras, fizeram um mundo mesmo dentro do silo, onde tem uma pessoa que governa, que é um prefeito, onde tem várias repartições, cada uma responsável por alguma parte de tecnologia ou de agricultura. Sempre tem gente que quer saber se o ar que lá fora realmente não dá para respirar e se não tem mais ninguém fora do silo, se não existe vida fora do silo. Sempre que alguém comete um crime ou é punido dentro do silo, eles colocam a pessoa pra fora pra limpar as lentes das câmeras que eles conseguem visualizar na rua. E eles não entendem por que as pessoas sempre acabam limpando e simplesmente não deixam pra lá e morrem de uma vez. Mas não, eles sempre vão pra rua e acabam limpando as lentes lá de fora. Então a história desse livro aqui é da Juliet. Ela aparece depois, no início do livro, depois ela aparece como a personagem principal. Ela é mandada pra fora, ela é punida, e daí que vem a história do silo, que é muito legal, assim, eu vou deixar no suspense pra vocês lerem e saberem o que acontece com a Juliet. O segundo livro que eu li foi O Tigre Branco. O livro é a história de Balhan, não sei como é que fala, que é um homem indiano. Se passa na Índia. E começa com o Balhan escrevendo cartas para o primeiro-ministro da China, que vai visitar a Índia. E ele conta a história do livro através dessas cartas, contando quando ele era criança, como que foi a vida dele quando criança, ele só pôde estudar 5 anos, depois ele teve que trabalhar, e aí depois ele conseguiu um emprego de motorista. A história começa, na verdade, a partir desse emprego de motorista. É bem interessante de ver como a história é contada, que foi, através de cartas, é bem diferente, apesar de que depois que tu tá lendo a história não parece que é uma carta, mas de vez em quando ele volta falando com o primeiro-ministro da China. É uma história fictícia, mas como se passa na Índia e é contada por um indiano, então tem todo um contexto de como é a vida na Índia. Eu acredito que seja mais ou menos assim, ou que era mais ou menos assim. Então é bem legal de ler, assim, bem interessante de saber como que o personagem se aventura nessa história toda de motorista para até onde ele fala que agora ele é um empresário bem sucedido. Então como que uma criança que era pobre, de uma casta que não poderia ser rica, e ele vira um empresário. Então ele conta toda a história de como que ele conseguiu virar um empresário e é bem divertido, bem interessante de ler. Depois eu li esse aqui, que é o Graceling, o Dom Extraordinário. O início desse livro aqui ele é meio chatinho, eu não tava gostando, achei que ia ser um livro que eu não ia curtir muito, mas depois a história começa a ficar bem legal e eu adorei o livro. Ele tem o livro 2, mas o livro 2 se passa antes do livro 1. E como eu achei chatinho a primeira, eu não sei se eu vou ler o segundo, mas acho que sim, porque eu gostei bastante desse. Graceling são pessoas que têm dons extraordinários, né, como diz aqui no título. E a personagem principal, ela tem o dom de matar, mas não é por magia, é por força mesmo, por habilidades corporais. Ela tem força, ela tem habilidade com armas, então essa é
é o dom que a personagem principal tem. Esses dons são explorados pelos reis. Então, quando surgem os dons nas crianças, elas são mandadas para os reis e eles vão treinando as crianças para que elas desenvolvam esse dom e depois eles decidem se elas servem para eles ou não. Mas isso é só um detalhe que não é explorado no livro. Na verdade, a personagem já começa adulta, ela tem 18 anos, ela é uma moça, né? Ela não gosta muito do dom dela. A maioria das pessoas tem medo dos Gracelings, eles não gostam muito dos Gracelings, então não convivem bem, e os Gracelings são meio que isolados, mas eles exercem papéis importantes para os reis, né? E o dela é dar lições às pessoas que desobedecem às leis do reinado. E ela não gosta muito porque às vezes ela é meio que injusta com as pessoas e ela não concorda muito com o que o rei manda. Ela conhece um outro Graceling, que é um príncipe de um outro reinado, e a história começa a ficar interessante a partir desse momento que eles se conhecem, e aí eles vivem várias aventuras juntos, e aí depois só lendo pra vocês verem como é que é o livro e como que são os personagens e se vocês vão gostar. Eu gostei bastante, achei bem divertida a história, e como eu esperei que eu não ia gostar, depois do início do livro eu gostei bastante. Já falei isso umas 10 vezes. Mas eu recomendo esse livro pra vocês lerem. E aí depois, por último, eu li esse aqui, que é o Métrica. Ele é um livro bem cotado, assim, que todo mundo quer ler e fala muito bem dele. E esse aqui já é um livro que eu já não gostei tanto. Eu gostei dele, mas é tipo os livros que eu tinha feito o vídeo anterior, que não são livros que eu gostei tanto como eu gostei desses três aqui. Ele é a história de uma menina que... a Lake, o pai dela morre e ela se muda com a mãe e com o irmão. Acho que eles se mudam para o Michigan, não lembro direito, para um estado frio dos Estados Unidos. E bem mais longe de onde eles moravam. E assim que eles chegam na casa nova, ela conhece o vizinho da frente. E mesmo estando achando que o mundo ia acabar e estando super triste porque o pai dela tinha falecido, ela começa a se envolver com esse menino da frente, do vizinho da frente. E em uma semana ela já tá apaixonada por ele. E daí que a história, na verdade, eu não vou contar pra vocês porque tudo se passa através dessa primeira semana. Todas as histórias que é pra ser super interessantes, elas acontecem depois dessa primeira semana, quando ela quando ela começa a escola nesse novo lugar. E nessa primeira semana também o irmão dela, ela tem um irmãozinho de 9 anos, ela tem 18 anos e o irmão tem 9. O irmão também fica amigo do irmão do vizinho da frente. Então os irmãos ficam amigos dos irmãos da frente. E aí depois dessa primeira semana ela vai pra escola e aí começa tudo a não dar certo. E é a primeira parte chocante assim do livro, que eu não entendi muito bem, achei que ficaram alguns furos nessa parte. Depois tem um outro acontecimento também mais forte, que eu achei um pouco forçado, mas eu deixo vocês lerem e dizerem se vocês também são dessa mesma opinião. Vocês vão saber exatamente do que eu tô falando assim que vocês lerem. E aí me contem se alguém já leu o livro e se tem uma opinião diferente. Me convence de que... Só não deixa spoiler nos comentários, mas me manda mensagem interna, privada no Facebook e me convence de que eu tô errada. Mas ele é legalzinho e é gostosinho de ler. E agora a série que eu tenho pra falar pra vocês é Modern Family. Eu não gosto de comédia, não assisto filme de comédia praticamente. É muito raro, assim, ter algum tipo de filme de comédia que eu tenha gostado e que alguém me convença a assistir. Seriado também, não assisto quase nenhum de comédia, mas alguns poucos me conquistam. E essa série, na verdade, foi indicação da minha irmã mais velha. E ela falou pra mim, assiste Modern Family que tu vai gostar, é uma série diferente, não é comédia pastelão, tu vai gostar, não sei o que. E eu não queria assistir. E aí um dia na casa dela, ela colocou pra gente assistir e aí meio que me obrigou a assistir. E ainda bem, porque depois eu não consegui mais parar de assistir, ela tem na Netflix. E eu já assisti toda a primeira temporada. Eles são episódios curtinhos de 30 minutos, então é bem rapidinho de ver. E assim, não são todos os episódios que são excelentes, mas a série já é bem legal de assistir. E tem alguns episódios que são hilários, assim, que é de chorar de tanto rir. E na segunda temporada teve 2 episódios seguidos que eu não me aguentei, eu
gargalhava muito, muito. E só assistindo pra ver, assim, tem na série a Sofia Vergara, na série ela é colombiana, eu não sei na verdade qual é a origem dela, se ela é colombiana mesmo. Sei que ela é latina, e aí ela fala com um sotaque bem forte, e eles tiram sarro de algumas palavras que ela fala, e essa é a parte, uma das partes, assim, que são muito engraçadas. Para os americanos, só um acentozinho, só uma entonação que tu fale diferente, eles não conseguem entender eles não associam as coisas, então se tu falou um pouquinho diferente, mudou o significado da palavra, ela significa outra coisa, e para eles realmente é aquele sentido, eles não associam com uma outra palavra, então eles tiram muito sarro dela e é muito divertido, assim. Então eu indico bastante, talvez muita gente já assista, né, que ela passa também em algum canal pago, na TV a cabo, que eu não sei qual é. Então é isso, gente, espero que o vídeo não tenha ficado muito longo. E assim que eu tiver lido mais alguns livros, eu venho contar pra vocês. E se vocês gostam desse tipo de vídeo, deixa um joinha aqui pra mim, pra eu saber que realmente tá sendo legal fazer esses vídeos. Um beijo e até o próximo vídeo, tchau! E hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês como se faz essa maquiagem. É um look bem festivo.